Irmãos queridos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos, amém? Estou muito alegre de estar de volta aqui na cidade de Santos, sobretudo nesta igreja, uma igreja assim tão diferenciada, onde a gente vê assim tanta comunhão. Quando estive aqui já tinha essa igreja, acho que uns 500 membros, mas vocês não cresceram, multiplicaram mesmo, né? Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Eu sou o pastor Nivaldo Lisboa Soares e hoje eu quero agradecer aqui nesta igreja meus 33 anos de crente. 33 anos que o Senhor teve misericórdia de mim. Foi numa noite como esta, mas era uma noite de domingo e eu estava celebrando a missa. Foi no meio da missa que Jesus me tocou, me alcançou por sua infinita misericórdia. Então eu quero compartilhar meu testemunho e também um pouco da palavra de Deus, porque ele me alcançou usando alguém. Um irmão que domingo, ao invés de ir para o culto, foi para a missa. Diga comigo, Deus complica, depois descomplica, depois explica por que complicou. Mas, na realidade, não é bem assim. É que a soberania divina é algo assim inconteste, né? Ele diz... João 15,16, não fostes vós que me escolheste, eu vos escolhi, para que vades e produzais fruto, e vosso fruto permaneça. Então hoje eu quero agradecer ao Senhor, por estar aqui nesta igreja onde há tanta comunhão, há tanta busca de santificação, que sem ela ninguém verá o Senhor. Uma igreja tão assim voltada para a evangelização, que é uma grande ordem do Senhor, e fazer discípulos, como também uma igreja que tem manifestado o amor, o carinho de Deus através de suas atitudes de solidariedade, de amor cristão. Mas, irmãos, eu queria ler com a igreja 2 textos bem pequeninos. Primeiro, Salmo 137. Um salmo que serve muito para crentes desanimados, cansados também. Tem gente que começou o ano, foi para a praia e está cansado. Mas o Salmo 137... é até um salmo imprecatório. A Bíblia fala de 7 salmos, que são salmos imprecatórios. Salmo, como diria, quando alguém joga uma praga em alguém, ou desabafa. Então, por favor, não leia. Repita, Salmo 35, 55, 59, 69, 79, 109. Cuidado quando lê o Salmo 109. E o último, 137. O 137 já é só a conclusão dele. Mas a gente vai ver nesse salmo aqui o que aconteceu com o povo de Israel, principalmente com os levitas, com aqueles que eram os adoradores, aqueles que serviam o Senhor, desanimados porque receberam um castigo também, porque o povo de Israel voltou as costas, deixou o Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, deixou o Deus vivo para adorar Baal, adorar Astarte com suas azeras. Então Deus castigou. Ezequiel 22:30 ainda fala, Deus fala, busquei alguém que se colocasse na brecha
e intercedesse por esta terra, para que eu não a destruísse. E a ninguém achei. Deus procurava alguém que intercedesse. Fala para quem está do seu lado aqui, o Senhor te achou. Fala, você é um adorador por excelência. Então vamos ver como estava aquele povo. Olha bem. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Até uma música, né? On the rivers of Babylon. Que na verdade que ele não é um hino do mundo, não. É um retrato do Salmo 137. Verso 2. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores pediam-nos que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em uma terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois eles diziam, arrasai, arrasai-a até os fundamentos, filha da Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Misericórdia, né, gente? Mas agora o Ezequiel capítulo 1, apenas o primeiro verso. Ezequiel capítulo 1. A gente vê que onde estavam esses levitas que penduraram as suas harpas? Estavam lá nos rios da Babilônia. Mas tinha um outro que não estava desanimado, que não pendurou, como a gente diz aqui, as chuteiras. Que há muita gente que só quer estar tão desanimado, tão cansado, que só quer sombra e água fresca, botina larga, jornal sem letra, está muito acomodado. Então esses que estavam lá, estavam assim, por causa, era a mão de Deus, porque deixaram o Senhor. Então receberam a deportação, aquele castigo depois, 70 anos de cativeiro. Agora vamos ver, lá na Babilônia havia um outro levita, um outro sacerdote, mas esse não teve a mesma atitude, não. Era o profeta Ezequiel. Olha bem, capítulo 1 de Ezequiel, apenas o primeiro verso. Aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Enquanto aqueles estavam desanimados, Ezequiel estava a 1000 por 1, né? Estava nos mesmos rios da Babilônia, junto ao rio Quebar, tendo visões de Deus, vendo os céus abertos. Fala para quem está do seu lado, os céus estão abertos para você. Não tenha medo dos temporais. Então quero fazer mais uma pequena oração, porque estou viajei 1.200 quilômetros para chegar aqui ontem. Vindo de Governador Valadares. E lá, vocês devem ter visto esses últimos relatos, né, onde eu fui padre, está bem patente aí, a Igreja Católica, o Templo Católico lá, onde eu era padre, na Ilha dos Araújos, o arraso que foi ali. Mas nós vamos orar também pela China,
que tanto persegue os evangélicos, prende, manda prender, manda proibir a pregação do evangelho. Agora olha o que um vírus como está destruindo uma nação. Ninguém quer receber avião da China, chinês não. Então é algo terrível, as milhares de mortos. Então vamos orar para eles também, para que Deus use a igreja perseguida lá na China, aqueles irmãos que possam não fazer como esses lá da Babilônia, que os babilônios pedindo, canta para a gente os cânticos lá da terra de vocês, e eles penduraram as harpas. Como é que nós vamos cantar em terra estranha? Que os irmãos lá não façam assim, não se omitam, mas possam reagir, trazendo uma resposta do verdadeiro cristianismo. Que eu também era padre, e domingo um crente foi lá para a missa, uai. Foi lá para a minha paróquia, não para falar mal da Igreja Católica, do sistema católico romano. Foi falar de Jesus na missa. Olha onde eu estava com a cabeça. Deixar um crente cheio do Espírito Santo falar de Jesus na minha paróquia. Mas tudo isso é Deus. Quem sabe o Senhor está no controle da China, permitindo isso, para que esses grandes impérios também, que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Diga comigo, que Yeshua HaMashiach, que Jesus é o Messias, é o Senhor. Então vamos orar. Pai, nesta noite feliz, Senhor, neste santo lugar, onde o Teu Evangelho tem salvado ao longo dos anos, ó Deus, milhares de vidas, muitos que aqui se converteram, desceram as águas batismais, conheceram o Senhor e a Sua palavra, e hoje estão até fora do Brasil dando frutos, levando a boa semente, pregando o Teu Evangelho Santo. Muito obrigado, Senhor, por Tua graça inelutável, Tua graça realmente irresistível, que tem alcançado tantos aqui moradores de Santos e tantos que vieram para essas praias e aqui nesta igreja tiveram um encontro com Jesus. Obrigado, Senhor. Agora tem misericórdia, eu te peço, da minha terra, da minha cidade, Governador Valadares, Manhuaçu, aquelas cidades ali tão castigadas, Belo Horizonte também. Mas tem misericórdia também dos chineses, Pai. Usa a Tua igreja lá, para que cada irmão, cada irmã possa sair na autoridade do nome de Jesus. E possa evangelizar, e possa consolar, e possa ser um instrumento do Teu amor, da Tua bondade. Em nome de Jesus, envia anjos poderosos, ó Deus, fazendo com que aqueles que penduraram suas harpas, aqueles que estão tristes, abatidos, se alguém porventura aqui nesta noite entrou alguém desanimado, como os levitas lá na Babilônia, que Teu Espírito que veio sobre Ezequiel e naquela hora os separou para não uma missão somente sacerdotal, mas o Senhor precisava dele como profeta. Então levanta aqui esta igreja profética para anunciar nesses dias também do tempo do fim, aqui em Santos, onde o Senhor mandar o Teu filho e a Tua filha, anunciar este evangelho eterno, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, eu quero cantar um hino aqui, vou pedir o violão para glorificar o nome do Senhor. Eu estou até pensando aqui qual hino que eu vou cantar. Estou numa dúvida. Se eu canto O Rei Está Voltando, ou se eu canto um hino que eu cantei aqui há 15 anos atrás, que é o hino do cemitério. O cemitério é mais bravo, né? Acho que eu vou cantar O Rei Está Voltando.
Cemitério eu canto muito porque eu rezei muita missa para defunto, missa de sétimo dia, missa para tirar as almas do purgatório. Depois de crente eu vi que eu estava errado, que eu vi na Bíblia que não adianta rezar para quem já morreu. E na Bíblia tem purgatório, gente? Não. Mas por que eu ensinava errado? Qual é a diferença de um padre para um pastor? O pastor segue a Bíblia. Crente só obedece o que está na palavra, na Bíblia. E o juramento do padre? Compromisso do padre. Quando a gente vai ser ordenado padre, a gente deita no chão, se prostra para fazer o primeiro juramento, que é o voto da castidade. É o celibato, o compromisso do celibato. Um juramento que nunca vai casar, nunca vai namorar escondido. É um juramento de pureza, de castidade. Isso é da Bíblia ou é da tradição da igreja? Celibato não é um dogma, é uma disciplina do magistério eclesiástico canônico romano. Porque tem uma outra igreja católica, apostólica, ortodoxa, que os padres podem se casar. Mas a romana ainda continua. Eu fui da romana. Mas, depois, quando a gente se levanta do chão no dia da ordenação, é o segundo juramento, ou melhor, o segundo voto, o segundo compromisso, que é o compromisso da obediência. Uma obediência que leve o sacerdote a ensinar na missa a doutrina, não da Bíblia. Como para nós a Bíblia, diga comigo, fala assim, é a tua palavra, Senhor. É minha única regra de fé e de prática. De fé e atitudes e moral. Fala em latim, de fide et moralis. Então, para o crente, a Bíblia é a única base, a única norma de fé e de moral, de fé e comportamento. Mas quando a gente vai ser padre, a gente então começa ali o juramento, o compromisso de seguir, diga comigo, a tradição, o magistério da igreja. O magistério da igreja são aquelas encíclicas, bulas, decretos sinodais, conciliares, dos concílios da igreja, dos sínodos da igreja, presbiteriais, documentos que viram dogmas. É a dogmática da igreja, os dogmas. Por exemplo, quem falasse contra o Papa que não existe purgatório, ele era excomungado, excomúnio. Não podia. Então, o compromisso do padre, a gente não pode falar mal dos padres. Hoje eu fiz uma lista, hoje talvez não dê para falar, mas eu fiz uma lista das 40 doutrinas que eu ensinava na missa contra a Bíblia. Não é só o purgatório, não, porque purgatório não existe na Bíblia. Purgatório, no ano 503 depois de Cristo, efetivamente começaram a rezar para defunto, pelos mortos. Depois, no ano 1439, depois de Cristo, no concílio de Florença, lá na Itália, é que foi definido que existe purgatório. E na missa todo mundo me pagava. O padre Evaldo, vim trazer aqui a espórtula, o emolumento, a taxa. Reza uma missa pela alma da minha avó, uma missa de sétimo dia. Eu recebia. O dia que eu recebia mais era no dia de finados, porque o dia inteirinho o povo ia para o cemitério, mas antes passava na missa para pagar uma missa para o seu parente. Depois de crente eu vi, na Bíblia tem dia de finados? Tem purgatório, não tem nada disso. Mas acontece que eu aprendi. Um dia alguém me perguntou na missa, padre, o que é o purgatório? Onde fica isso? Eu falei, antes do céu. Tem um lugar lá em cima, é cheio de fogo,
mas é um fogo menor do que o fogo do inferno. Eu falava, é um fogo mais light, mais diet, mais soft. Nada de hardware, just software. Então eu falava, e só o padre tem poder, tem exousia, no grego, o dínamos, a dinamite, o poder só o padre tem para salvar vocês do fogo do purgatório. Depois eu vi na Bíblia, lá, Eclesiastes 9, verso 4 a 6, que não existe purgatório, está escrito lá que não adianta rezar para quem já morreu, não. Fala para quem está do seu lado assim, depois do cemitério, o caso é mais sério. Pode falar. Fale com amor e carinho para quem está do seu lado. Diga assim, caixão, não tem gaveta não, irmão. Ei, rai, lai, rei, rai, lai, rei, rai, lai, ra. Ei, rai, lai, rei, rai, lai, rei, rai, lai, ra. Ei, rai, lai, rei, lai, rai, lai, ra. Cada um tem que orar mais, evangelizar mais. Enquanto é tempo, os dias são maus. Mas pantacatará tois cataróis, diz a Bíblia. Quem é santo está se santificando cada dia mais. Quem é sujo está se sujando cada vez mais. Então eu acho que eu vou cantar mesmo meu cemitério. Preste atenção. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá pra frente o caso é mais sério. Não terá ninguém pra o acompanhar. Sabia que depois da morte segue seu juízo. Não se preparou quando era preciso adorar a Deus, abster-se do mal. Agora não adianta preces, nem Ave Marias. Irá aguardar para o último dia a condenação, o juízo final. Que adianta a riqueza e a muita fama, se aos olhos de Deus está jogado na lama, espiritualmente não enxerga a luz. Que adianta a alta posição do homem, se o seu pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus. De que adianta ter tudo que o mundo oferece, se tudo aqui mesmo um dia perece, e ainda no inferno pode lançar? Escute, enquanto é tempo, aceite a paz. Se morrer perdido, não terá jamais oportunidades para se salvar. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu e o outro ao inferno, onde o bicho nunca irá morrer. Será que depois de ouvir este duro recado, continuarás na vida de pecado e a salvação
não te interessar, desculpe. Eu não tenho nada com o seu viver, estou cumprindo ordens, este é o meu dever, a pura verdade a todos falar. O homem pode ser famoso no mundo inteiro, ter grandes amigos e muito dinheiro, mas quando morrer, nada pode levar. A multidão levará até o cemitério, mas de lá para frente o caso é mais, não terá ninguém para o acompanhar. Glória a Deus. Irmãos, Jesus é bom. Obrigado, irmão. Muito obrigado. Quando eu era padre, eu tinha um sacristão que me ajudava. Mas ele não é sacristão, ele é só cristão, né? Uma vez eu tive que puxar a orelha do meu sacristão, porque ele estava bebendo meu vinho escondido. E muita gente fala assim, por que o padre na missa só dá o pão, a hóstia? Por que só o padre bebe o vinho? Celebrava 6 missas todo domingo. Toda missa eu bebia 2 cálices com vinho. 6 vezes 2, 12. Aí, às vezes eu molhava a hóstia no vinho, mas Jesus só molhou o pão para dar para o traidor, para Judas Iscariotes. Por isso que aqui nesta igreja, o pastor natalino, quando celebra a ceia, todos comem do pão e bebem do cálice. Fala para quem está do seu lado, nunca perca a ceia do Senhor. Diga comigo em grego a palavra vinho. Diga comigo, oinos. O vinho com álcool. Eu rezava a missa, o vinho sempre com álcool. O vinho canônico, hoje tem o teor de álcool está muito grande. Mas Jesus não usou. Preste atenção, compre uma Bíblia em grego. O texto koiné, o Novo Testamento foi escrito no koiné grego comum. Lá não tem oinos. Então, Jesus transformou a água em vinho. Você acha que aquele vinho que Jesus fez, o milagre em Caná da Galileia, tinha álcool naquele vinho? Claro que o mosto, a fermentação, o processo da fermentação, traz ali, ele traz embutido ali um processo realmente da transformação do mosto do vinho. Mas álcool para embebedar o povo, não. Então, domingo, quando você vier para a ceia, venha com muita alegria, porque na hora que você pegar um pedacinho de pão, pegar aquele copinho tão singelo, com o suco da uva, o fruto da vide, é o memorial do corpo e do sangue de Cristo. Não é? Nós sabemos que a igreja, concílio de Trento, principalmente, consolidou aquilo que o concílio de Constância e outros concílios definiram a transubstanciação. Lutero, Calvino, os reformadores propuseram outras dimensões, transpanificação, transsignificação, transfinalização, mas o importante para nós é que a ceia é o memorial. Et mysterium fidei, eis o mistério da fé. É fé, onde você vai participar da grandeza de Deus, na simplicidade de um pedacinho de pão e de um pouquinho do fruto da vide. Mas, irmãos, e eu? Eu nasci numa cidade chamada Rio Pomba, perto de Juiz de Fora, Ponte Nova, Viçosa. Família muito católica. Lá em casa a gente rezava o terço toda noite. Hoje não dá tempo, senão eu ia explicar de onde veio o terço, as origens dessa prática de piedade religiosa católica. Mas a gente rezava. Mas Deus começou a me chamar.
Eu era menino, um dia eu falei, mãe, eu quero ser padre, Deus está me chamando para ajudar os pobres. Eu tinha 9 anos, 8, 9 anos, eu ia para a cadeia, para o presídio, rezar terço com os presos, pedindo à Virgem Maria para libertá-los dos vícios. Hoje eu sei que só Jesus salva, cura, liberta e nos prepara para o arrebatamento, para morarmos no céu. Mas a minha mãe falou, não quero ter filho padre. Aí cheguei aos 15 anos e eu gostava de música, de rock. Naquela época, Beatles, Rolling Stones, Pink Floyd, Led Zeppelin. Não existia ainda, não existia Iron Maiden, White Snake, não existia nem o Ozzy. Vocês estão por dentro de rock mesmo. Não existia Black Sabbath, não. King Diamond, banda pesada, heavy metal, black metal, death metal. Mas eu gostava de rock. E uma noite eu fui a um baile, Deus me chamou no baile. Um baile ali ao som de Hard Day's Night, Day Trip, A Satisfaction, dos Beatles, do Rolling Stones, né? Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, Stairway to Heaven, do Zeppelin. Eu sei, Jimmy Page. Irmãos, estava ali dançando com aqueles jovens. De repente eu vi uns jovens que fumavam maconha, usavam drogas, e aquilo me doeu. Vi um vizinho meu morreu de overdose. Aí eu cheguei em casa na madrugada, falei, mãe, a senhora não vai me segurar, eu vou ser padre, vou para o seminário. Então a motivação, o life motive, que me levou a ser padre foram os pobres e os jovens. E para ser padre da Igreja Católica tem que fazer os estudos propedêuticos, para conhecer latim, grego, hebraico. Fiz outros estudos acadêmicos fora do seminário. Deus abriu as portas para que eu fosse professor universitário de filosofia, história, latim, dei aula de grego da Bíblia, grego koiné. Eu estudei tanto para ser padre, gente, mas foi um crente da roça que não tinha estudo nenhum, mas era cheio do Espírito Santo, que me ganhou para Jesus. E foi na hora da missa. 5 anos de padre, até que um dia eu estava construindo o templo católico lá na minha segunda paróquia. Recebi do bispo o documento, chama-se provisão paroquial. Me tornei o pároco ali sozinho de uma paróquia, com as suas capelas, suas comunidades eclesiais de base. Aí um dia meu carro quebra. Na oficina mecânica eu encontrei aquele crente, eu brinquei com crente. Eu não sabia que crente é perigoso, gente. Fala para quem está do seu lado assim, você é uma bênção, mas é um perigo, uai. Encontrei o crente, aí eu brinquei com ele, falei, ô irmão, vai lá domingo assistir minha missa. Ele falou, padre, eu sou presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil, domingo eu tenho que ir para o culto, uai. Eu olhei para ele, falei, irmão, vocês evangélicos, vocês vivem convidando meus católicos para virem às suas igrejas. Vai lá minha paróquia, vai à missa domingo. E eu falei com ele, leva sua Bíblia da capa preta. Vou deixar o senhor falar de Jesus na missa domingo. Eu ainda falei com ele, eu quero que o senhor pregue sobre dízimo, porque eu estou precisando de dinheiro para acabar de construir a igreja católica. E vocês evangélicos dão dízimo de tudo. Quem já foi católico sabe que até 1965... pelos idos da década de 60, a Igreja Católica não existia dízimo, não. Quando o padre precisava de dinheiro, tinha as barraquinhas, a gente pedia boi, vaca, quem não pudesse dar um boi, uma vaca, dava um garrote, uma novilha, um bezerro, ou um eleitor, uma galinha, meia dúzia de ovos, mas todo mundo ajudava o padre, uai. Irmãos, eu convidei o irmão, pedi o irmão para pregar sobre dízimo. Vi na televisão esses dias um pastor, não é nem brasileiro, chama Eli Soriano, coitado, foi tão infeliz, pregando contra dízimo, pregando uma série de doutrinas antibíblicas, falando que dízimo é do Velho Testamento, não é da graça. Ô irmãos, Abraão deu dízimo de tudo, e Deus levantou Abraão antes da lei. Mateus 24, Jesus fala do dízimo também no Novo Testamento. Mas, glória a Deus. Fale para quem está do seu lado assim, parabéns porque você é dizimista fiel.
Irmãos, olha, eu tenho ainda 10 minutinhos apenas, mas é muita coisa que eu gostaria de falar, mas Roma não foi feita num dia só. Então, quer dizer para os irmãos, eu convidei o irmão, não pensei que ele fosse, eu me esqueci que convidei o crente para ir à missa domingo, mas ele se esqueceu do convite. Ele ficou a semana toda jejuando e domingo de manhã passou lá na igreja e falou, gente, orem por mim que eu estou indo para a missa. Aí os irmãos falaram, irmão, o senhor vai para a missa? Ele falou, não, o padre Nivaldo me convidou e falou que vai deixar eu falar de Jesus lá na missa. Vou falar um pouquinho também lá do que ele pediu, mas eu quero é falar de Jesus. E eu estava lá me paramentando, vestindo a batina, aquela túnica, estola, casula, dalmática, sobrepeliz, o cordão que é o símbolo. Quando eu li a porta da igreja católica, quem é que vem chegando lá? O irmão Arsênio. Ele ainda levou um irmão com ele e combinou, irmão, enquanto eu estiver pregando na missa, você fica orando no banco. E ali ele abriu, eu fui lá e falei, o senhor aqui? Ele falou, padre, o senhor não me convidou, padre Nivaldo? Eu falei, foi mesmo. O senhor não falou que ia deixar eu pregar, padre? Eu preparei minha mensagem, padre, estou preparado para entregar o recado de Deus. Irmãos, eu falei, meu Deus, para que eu convidei? Só que eu nunca ia pensar que eu fosse deixar a batina, que naquela noite ali na frente dos católicos, naquele domingo à noite, eu fosse levantar minhas mãos e me entregar para Jesus na frente de todo mundo. Mas o Espírito Santo usou o irmão. Ele começou a falar, ele abriu a Bíblia no meio da missa em João 8, 32 a 36, e conhecereis a verdade e... Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele começou a falar de Jesus com tanto amor, de dízimo. Ele falou só um tiquinho, mas de Jesus ele falou a missa toda. Ele até atrasou a missa aquele domingo. Missa tem hora para começar. Missa começa às 7, termina às 8. Terminou quase 9 horas da noite. Mas ninguém ficou com raiva, não. Olha o que aconteceu. Ele falou de Jesus com tanto amor. Eu, por exemplo, eu falei que eu ensinava 40 doutrinas erradas. Primeira doutrina que eu aprendi sobre soteriologia, eu falava na missa, que a salvação é pelas obras, as obras de caridade. Primeira coisa que ele falou lá no altar, gente, salvação não é pelas obras, é pela graça. Ele estava certo ou estava errado? Certo. Efésios 2, verso 8 a 10, somos salvos, é pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, é um presente, salvação é um presente. Depende da fé, do seu feedback, da sua atitude. Depois, ele não criticou nada que eu ensinava errado, ensinava purgatório, não existe purgatório na Bíblia. Não existe, nem na Bíblia em latim, que é a Vulgata, traduzida por São Jerônimo do grego. A Bíblia em grego é a Septuaginta, Bíblia dos 70. Pode pegar o texto dos Massoretas também. Pode pegar a Bíblia em hebraico, não existe purgatório e nem reencarnação. Leia Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez. A seguir se manifesta o quê? O juízo de Deus. Irmãos, eu não dava o vinho, já falei, porque eu estava seguindo as normas da igreja. O padre tem que ser fiel à tradição, ao magistério da igreja. A Bíblia vem também, mas a minha compromisso de obedecer à tradição é muito forte. E olha, depois você lê em casa Mateus 15 e Marcos 7, de 1 a 13, Jesus irado, bravo, com os fariseus, com as autoridades religiosas, vocês estão anulando a minha palavra por causa das vossas tradições. Então eu vou encerrando, porque, irmãos, nesses 5 minutinhos que eu ainda tenho, mas dizendo para a igreja, eram 40 coisas erradas que eu ensinava. Os 10 mandamentos, eu ensinava tudo errado. Eu falava, meus irmãos, hoje na missa nós vamos estudar os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo mandamento,
não tomar seu santo nome. Era mentira que eu estava ensinando. Porque não tomar seu santo nome em vão não é o segundo mandamento, é o terceiro. O segundo mandamento, qual que é? Não farás para ti imagem de escultura e não te ajoelharás diante de imagem. Esse eu pulava. Como é que eu podia ensinar se eu estava cheio de imagem ali? Cheio de crucifixos. Mas se você entrar na casa de uma família católica que tiver cheio de imagem, nunca critique. Não faça como um pastor que não é da nossa igreja, nem dessa igreja, que chutou uma imagem da Senhora Aparecida na televisão, provocando revolta nos católicos. Você entrou numa casa, o pessoal está lá. Eu entrei numa casa há pouco tempo, a mulher tinha quase umas 100 e tantas imagens. Ela falou, não sei se ela estava me provocando, querendo me contextualizar. Ela falou, agora, depois que eu vi todas, agora chegou para mim de presente uma senhora Aparecida, 1 metro e tanto. Eu quero mostrar para o senhor. Você sabe o que eu fiz? Eu elogiei, falei, irmã, muito bem feitas essas imagens. Ela achou que eu fosse, criticar. Aí eu convidei, falei, irmã, você não quer ir assistir minha pregação à noite na Assembleia de Deus da cidade de Cascalho Rico, depois de Uberlândia? À noite ela foi. Levou as amigas todas que não eram crentes. Aí na igreja eu expliquei direitinho que a Bíblia manda tirar as imagens de dentro de casa para não haver maldição para os pais, filhos, netos e bis. A maldição de idolatria. Mas a gente não adora imagem, a gente venera. A Bíblia fala, não prestará nenhum culto às imagens. A maldição lá é até a 3ª e 4ª geração. Então a gente não pode. Mas não fale, não critique, não ofenda ninguém. Fale de Jesus com amor. Porque se a pessoa aceitar Jesus, vai pegar as imagens todas e vai botar numa caixa e trazer para o pastor Natalino. E o pastor Natalino sabe como é que ele vai orientar a pessoa. A pessoa vai ler Deuteronômio 7, verso 24 e 25, que manda tirar de dentro de casa. Vai ler para ela Números 33, 52. É mais forte. 1 Coríntios 10. Mas vou encerrar. Sabe por quê, irmãos? Era muita coisa que eu ensinava fora da palavra. Diga comigo assim, exomologeses. Confessar os pecados com o padre. Quem já confessou pecado, ajoelhou aos pés de um padre na sua vida? Levanta a mão, deixa eu ver se tem alguém aqui. É muita gente, uai. Agora não precisa mais. A pessoa confessava. Eu falava, ego te absolva peccata tua. Eu te perdoo dos teus pecados. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sanctus. Eu dava perdão. O dia que eu estava bravo, que eu estava nervoso, o povo sabia. Não perdoava ninguém, não. A pessoa chorava. Eu falava, a senhora não está merecendo perdão, o senhor não está merecendo. Por quê? Quem já foi católico sabe. Por que o padre perdoa e às vezes o padre não perdoa? Por quê? Porque eu estudei uma teologia dos sacramentos, estudei a dogmática, a sistemática e estudei, todo padre tem que estudar 1 ano de hamartiologia. Ali eu aprendi com meus professores que vieram do Vaticano, vieram de Roma, sacramentinos e eimardianos, homens dedicados, tem muito padre dedicado, não critique o padre. Ele ensina aquilo que é a tradição, a doutrina que não está de acordo com a Bíblia, porque ele tem que ser fiel a Roma. Roma locuta causa finita est. Roma falou, está falado, não posso ir contra. Eu não podia, né? Eu não podia ensinar contra. Hoje eu não posso ir contra a palavra. Entendeu, irmãos? Então, olha, vou terminar do jeito que o irmão terminou. Sabe como é que terminou? Ele falou uma coisa na missa que padre não... Eu nunca tinha ouvido falar, não, uai. E para mim hoje é a parte mais importante da Bíblia. Sabe o que ele falou? Olha para você ver. E eu não sabia. Não sei se vocês sabem. Ele falou na missa que toda pessoa que o seu nome não estiver escrito no livro... vocês tudo sabem. Eu era padre, eu não sabia, irmão. Falou, quem não tem seu nome escrito lá no céu vai ser jogado no lago de fogo. É fire mesmo. Fogo e enxofre. Com a besta, o anticristo e o falso. Aí,
Quando ele falou aquilo, todo mundo levou um choque, um susto. Mas ele falou, calma, gente, tem uma solução, tem uma saída. Aí todo mundo ficou atento. Ele falou, Apocalipse 3, versos 19 e 20. Disse Jesus, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele comigo. Irmão. Aí ele falou, gente, para ir para o céu, o velho presbítero Arsênio, que Jesus levou há 2 anos atrás, ele falou, para ir para o céu, é só fazer 3 coisinhas. Ele falou, é arrepender-se dos pecados. Segunda coisa, é crer e abrir o coração e aceitar Jesus de verdade. Terceiro, quem crê e for batizado será salvo. É batizar e seguir a tradição ou seguir a Bíblia? Seguir a Bíblia, seguir a palavra de Deus. Aí ele fez uma perguntinha só. Foi a última flecha de um cariri-chocó, de um chucuru, de um pancararu, do funiô, lá do Pernambuco, ou um chavante da Barra do Garça, lá do Mato Grosso. Irmãos, a última flecha dele foi essa. Ele falou, quem nesta missa quer agora entregar a sua vida a Jesus? Quem quer aceitar Jesus com sinceridade como seu único Salvador e Senhor? Fica em pé, levante a mão e ore comigo. Irmãos, muita gente chorando se levantou ali, se entregando a Jesus. E eu, que era o padre, o Espírito Santo me tocou, estava sentado, eu dei um pulo. E eu me levantei, e levantei minhas mãos ali. Falei, irmão, eu também quero aceitar Jesus. E ali eu aceitei Jesus como meu Salvador e meu Senhor. Glória a Deus e aleluia. Glória a Jesus. E olha, irmãos, glória a Deus. Glória a Deus. Ali eu me converti. Ele falou, quem está aceitando a Jesus, vem aqui para frente do altar. Quando eu desci de batina, paramentado, eu não fui o primeiro, porque muita gente veio correndo na minha frente para aceitar Jesus. Mas ali naquela... Teve gente também que falou, o nosso padre, o padre Nivaldo ficou doido, virar crente no meio da missa. Fiquei doido por Jesus, né? Mas se eu fosse doido, como é que eu ia dar uma aula de filosofia existencialista de Sartre, de Heidegger, de Kierkegaard, ou uma pedagogia de Piaget, Pestalozzi, Herbert, Freud, Diderot, D'Alembert? Fiquei doido por Jesus. Dei aula muitos anos na universidade lá de Minas, depois tem muitos anos. Deus falou, larga tudo e vai pregar. Eu estou ouvindo agora recentemente do Sertão Bravo, sertão do Pernambuco, do Ceará, por último, lá no Rio Grande do Norte. Vivo assim, depois de crente, padre, não pode casar aqui, me casei também, graças a Deus. E glória a Jesus e aleluia, me casei com a irmã Maria, uma viúva com 4 filhos, 9 netos. Deus abençoe meus filhos, abençoe o Felipe, que está lá no Triângulo Mineiro, sofrendo lá no Coromandel, o Wagner, que está aí comigo, todos, o Alexandre, o Adriano. Deus abençoe toda a minha família. Irmãos, depois eu conto os detalhes, mas então agora eu queria orar para terminar e devolver a palavra. Já passei 3 minutos, pastor. Então, mas é tão bom a gente ter um bispo assim, que o padre sempre quando encontra um bispo amável, é tão bom. E o pastor é um grande líder, né? Eu estive aqui com a minha esposa Maria, tem muitos anos. O pastor nos colocou num hotel bacana. Dessa vez eu vim só com Jesus, meu filho, minha nora, minha netinha. Encontramos uma pousadinha aí, mas tá bom demais. Eu vivo pro mundo afora. Já levei tiros em Piabetá, em Bariê, no Rio, perto de Teresópolis. Rodando o Ceará, veio outra turma, 3 num carro, 2 de moto, tudo armado para me pegar. Jesus me livrou de novo. Já capotei 4 vezes. E eu sempre bato no mesmo, nas pontes. Eu vou certinho naquela quina da ponte. Ali, ó. Agora o Wagner está aí dirigindo para me ajudar. Aí é assim. Então abra as mãos, que eu vou orar, gente.
Tem outras coisas que eu queria compartilhar sobre os 7 projetos que Deus tem para a sua noiva. Deus vai preparar um outro dia, mais uns 40 minutos que eu tive hoje aqui. Feche seus olhos. Faça a Deus 3 pedidos. Não conte para ninguém. Peça a Ele, mas peça para que você nunca venha fazer como aqueles levitas lá na Babilônia, que penduraram suas harpas. Não pendure sua guitarra, seu contrabaixo, sua bateria. Não deixe sua língua se apegar aí a sua garganta. Não. Solte sua voz. Louve, adore o Senhor em casa. Glorifique o Senhor. Ele é tão real, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bom. Ele sabe tudo que a gente precisa, não precisa falar nada. Sabe das nossas lutas. Quando as nossas esposas choram e oram nas madrugadas, Ele sabe das suas lágrimas. Ele vai enxugá-las todas. Ele vai te surpreender, porque Ele é poderosíssimo. Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Você vai ver. Você vai ver. Ó Deus, abençoa esse teu povo. O teu povo cresceu tanto, Senhor, multiplicou. E os centenas, milhares que passaram por aqui, e aqui beberam daquela água que descedentou. A água da vida, a água da palavra, saíram purificados. Obrigado, Senhor, porque esta igreja é uma igreja avivada, sem emocionalismo falso, sem falsificação emocional, sem particularização da verdade bíblica. A igreja fiel a Cristo e às Escrituras, como eram os homens de Deus do passado. Oh Jesus, coloca nessas mãos que estão abertas a chave que abre e ninguém fecha, a chave que fecha e ninguém abre, a chave de Davi, de Isaías 22, mas é a chave de Cristo, de Apocalipse 3:7. Essa chave da vitória. Abençoa os sonhos, os projetos, a empresa do teu filho, da tua filha. Joga por terra as barreiras, Senhor, e dá a vitória. Em nome de Jesus.